Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 44.2. Vamos lá? Trabalhando a interpretação Revise Enem, que é a revisão de conteúdo. Trouxe aqui algumas dicas, para a interpretação de texto. O que você vai ter que fazer, amadinho? Ler 2 vezes todo o texto, sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, que é o tópico frasal. Lê com cuidado os enunciados das questões para entender a intenção do que foi pedido. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução ou a conclusão. Se mencionar a argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Ficar atento com os relatores, pronomes relativos, pessoais e demonstrativos. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor, levar em consideração o que o autor disse, ele escreveu, partir o texto em pedaços, parágrafos e partes para melhor compreensão, centralizar cada questão ao pedaço, cada parágrafo, cada parte do texto correspondente e escrever ao lado de cada parágrafo ou cada estrofe a ideia mais importante contida nele. Lembrando que a interpretação você vai fazer uso do seu conhecimento prévio e o seu conhecimento de mundo. Aqui temos algumas, algumas citações, como de Monteiro Lobato. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Então a leitura é essencial. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Então aí, amadinho, várias citações para incentivar essa questão da leitura. Por que adianta você saber ler? É a mesma coisa que pegar uma outra pessoa que nunca leu na vida, que não sabe ler. Então, quando ele fala assim, o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Isso aqui é de Mark Twain, beleza? Então aí fica a dica. Vamos ler os clássicos. Não quero ler clássico, ler gibi. É importante fazer a leitura. Belezinha? Então aqui a gente encerra, daqui a pouco eu retorno com as nossas atividades. Até lá! Olá, amadinho! Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá? Preparados? Então, vamos lá para a primeira questão. Aqui eu tenho o seguinte, essa questão já constou no Enem. A internet é um tribunal, com milhões de juízes e nenhum réu. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, você observou aí, primeiro, segundo, terceiro quadrinho, Essa fala e nenhum réu sugere um ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Temos aqui a letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. B. Configura julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados. C. Emite juízos sobre os outros, mas não se vê na posição de acusados. D. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos, e nenhuma alternativa acima. Claro que vai ter uma alternativa, amadinho. A, B, C, D ou E. O último quadrinho que fala nenhum réus. O que diz? Emite juízo sobre os outros, mas não se vê na posição de acusados. Gabarito letra C. Vamos lá para a segunda questão. Aqui temos o seguinte, A
A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de posse. No final da fase arcaica, Matos e Silva, 2001, página 336, analisa as vitórias de ter sobre o haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial, com concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Como se vê, comando da questão, nada é categórico e purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que resposta. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a forma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e através deles do usuário? Substitui-se uma norma por outra? Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. B. O estudo clássico de sintaxe histórica enfatiza a variação e a mudança da língua. C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. D. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. E os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Então, amadinho, A, B, C, D ou E, qual é o gabarito? Nós temos aqui o gabarito letra A, né? Ó, a substituição de ter e haver por ter em diferentes contextos evidencia que o estabelecimento de uma norma prescinde a de uma pesquisa histórica. Então, gabarito A. Questão 3. Aquenda, Pajubá. Aquenda, o Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, na linguagem foi adotada por travestis e ganha a comunidade Nhaí Amapô. Não faça a louca e pague meu acué, deixe de equé, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja algumas coisas de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário, a que ele se refere é o Aurélio. É o Aurélia, a dicionária da língua afiada, da língua afiada, lançada no ano de 2006. Escrito pelo jornalista Ângelo Vip por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras de Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Então, nós temos aqui o comando.
Da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por a. ter mais de 1000 palavras conhecidas, b. ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, c. consolidado por objeto formal de registro, ser utilizado por advogados em situações formais, ser comum em conversa no ambiente de trabalho. Então, presta atenção, da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente porque A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, que é ser consolidado por objetos formais de registro. Beleza? Vamos então, dando continuidade, chegando aqui à questão 4, mais um gênero textual, né? Que nós temos aqui reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten. Olha só, não contém glúten, curte. Coraçãozinho, sem glúten e com sabor, amei. Sem glúten e barato, olha aí, haha. Sem glúten, barato e gostoso, uau. Sem glúten, mas pode conter traços tristes. Olha só, tristinho, né? Rótulo de tá errado. Então, essa imagem ilustra a reação dos celíacos, pessoas sensíveis ao glúten. Ao ler rótulos de alimentos sem glúten, essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos A. trazem informações explícitas sobre a presença do glúten. B. oferecem várias opções do sabor para esses consumidores. C. classificam o produto como adequado para consumidor celíaco. Influencia o consumo de alimentos especiais para esses consumidores. E. variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Então, amadinho A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? Volto lá e você dá uma olhada nessas imagens, né? Aqui, ó, a gente usa direto nas mensagens. A, B, C, D ou E. O que essas reações indicam? Os rótulos desse produto. Temos aqui, ó, variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Então, gabarito, letra E. Vamos lá, dando sequência agora para o Se Liga no Enem. Olha só a aula todinha de treino. Vamos aqui para a questão 2. Temos 2 textos, tá bom? Temos o texto 1, aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Forte, né? Usando aqui a imagem, tá certo? É um texto híbrido. Vamos 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 18 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19 para, aí sim, cuidar dos afazeres dos domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essas pessoas que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercício regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta. Do problema tende a fazer... que vive na outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercício e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, aqui aptidão física e saúde na educação física escolar, ampliando o enfoque. Beleza? Vamos lá ao comando da questão. Temos aqui o seguinte: o segundo texto, que é o texto 2,
que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida e na saúde, apresenta uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercício físico por qualquer exercício à promoção da saúde. B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercício no cotidiano. C, crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. E, geracionais, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Então, amadinho, vamos lá. O segundo texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida da saúde apresenta uma visão ABCDOE, olha aqui, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática do exercício no cotidiano. Gabarito, letra B. Eita, nós estamos na unidade 3 e chegou o clube de leitura, né? Presta atenção, amadinhos. Unidade 3, clube de leitura. Nós temos aqui dicas de 5 obras, Ai, amadinha, 5 obras, são 5 resumos. Relaxa, amado. Nós temos aqui, Macunaíma, Modernismo, Mário de Andrade, tá certo? Pode fazer a leitura de Macunaíma. Temos aqui Triste Fim de Policarpo Quaresma, Pré-Modernismo de Lima Barreto, pode. Os Sertões do Pré-Modernismo de Euclides da Cunha. Tem Manifesto da Poesia para o Brasil, Modernismo, Oswald de Andrade. Temos também alguma poesia do modernismo de Carlos Drummond de Andrade. Amadinho, temos 5 obras, você pode escolher uma para fazer o seu trabalho extra classe, beleza? Ai, professora, eu quero ler todos? Ótimo! Melhor para você, vai ampliar mais o seu vocabulário, belezinha? Vamos lá às pessoas, que enviaram as fotos. Temos aqui, terceiro ano da Escola de Ensino Médio Fundamental e Médio, irmã Dorothy Mainstang, presidente Médici, professora Vanusa Batista. Aqui é o momento, quando o amadinho tá ali com o seu celular, seu telefone, ele tá fazendo a leitura no seu próprio smartphone, amadinho, tá certo? É o momento do clube de leitura. Ah, não tem para todos? Mas você pode baixar em PDF e fazer que nem um amadinho, tá bom? Ah, já tô fazendo a minha produção, já li, agora já tô fazendo resumo, melhor ainda. Então a professora, Vanusa, enviou essa daqui mostrando os alunos no momento das atividades de sala. Um grande abraço para o terceirão da Escola Irmã Dorothy Mainstang, presidente mestre, professora Vanusa Batista. Mais outra aqui, temos aqui, eles também, mas fora de sala de aula, em outro espaço, tá bom? Os amadinhos lindos, maravilhosos, arrasaram. Certo? Muito obrigada, professora Vanusa. Um grande abraço. Agora vamos à mensagem do dia. Estudar é a fonte da juventude. Quanto mais eu estudo, mais necessito de conhecimento. Esse autor aqui é desconhecido. Belezinha? Quanto mais eu estudo, mais necessito de conhecimento, amadinhos. Amados, muito obrigada pela participação de vocês, pela parceria e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!